História real da vovó. Vingança impensável revela segredos de sua superação. Ana sempre foi a matriarca da família. Com a morte de seu marido, a casa apertou seu coração. Era como se as paredes sussurrassem memórias, e aquele lugar repleto de risos agora parecia um labirinto de solidão. Com as mãos trêmulas, ela decidiu voltar para a antiga casa, um abrigo cheio de segredos, repleto de caixas empoeiradas e histórias não contadas. Enquanto revirava as caixas, o cheiro de papel velho a envolveu. O som de folhas sendo viradas ressoava como uma sinfonia nostálgica. Então seus dedos encontraram um diário desgastado, coberto de poeira. Era o diário de sua mãe. Animada e apreensiva, Ana abriu a capa e cada palavra parecia saltar da página. Os relatos de amor, dor e, acima de tudo, uma traição que destruiu sua família a atingiram como um soco no estômago. Seu coração acelerou. Um nó se formou em sua garganta. O que mais ela ainda não sabia? Diante daquela verdade despedaçada, eles sempre a protegeram de verdades que a feririam. Mas agora ela sentia que precisava saber, que precisava entender como aquele passado moldou o presente deles e o dela. O clima na casa mudou rapidamente. Era como se um vendaval tivesse atravessado o living, trazendo à tona discussões acaloradas. "Por que vocês não me contaram?" questionou, a voz tremendo de raiva e decepção. Cada palavra era um reflexo de sua dor acumulada. Os filhos, com olhares de culpa, tentavam justificar suas decisões. Mas Ana não queria desculpas. Ela queria a verdade, mesmo que isso significasse abrir feridas. No meio da confusão, um detalhe passou despercebido. A ameaça de um antigo rival havia retornado. Ele tinha segredos que poderiam destruir ainda mais a frágil harmonia familiar. Alguém que sempre esteve na sombra da sua vida, observando. O coração de Ana disparou. Ela se lembrou de como ele tinha se machucado a sua família anos atrás. E agora ele estava de volta! A tensão na casa aumentou. Cada um parecia estar mais preocupado com suas próprias verdades do que com o coletivo. As conversas se tornaram gritos e os olhares acusações. Ana sentiu um aperto no peito. Era um dilema: vingança ou buscar a paz e compreensão, mesmo que isso significasse desenterrar segredos que prefeririam permanecer enterrados? As páginas do diário revelavam mais do que ela podia suportar. Cada nova linha como uma facada, e a pergunta ecoava em sua mente: até que ponto estava disposta a ir para descobrir a verdadeira essência de sua história? Enquanto Ana lutava com seus sentimentos, um encontro inesperado a aguardava. O rival do passado foi visto na cidade, e o choque de emoções se tornou palpável. Ele sabia mais do que disse. O que ele queria? O que ele ainda aguardava? A cada revelação, Ana se sentia mais perdida. Teria que escolher entre a harmonia familiar ou a dura verdade, sabendo que qualquer decisão poderia mudar tudo. Seu coração pulsava com a urgência de respostas, mas também tremia com medo do que ainda poderia ser revelado. O que mais restava escondido nas sombras da sua vida? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal.
Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos ir! Ana estava perdida em seus próprios pensamentos quando a campainha soou, cortando o silêncio pesado que tomava conta da casa. Seu coração disparou. Ela hesitou, sentindo o nó na garganta apertar. Poderia ser o rival? Ou um vizinho curioso? Com um profundo suspiro, decidiu abrir a porta. E o que viu a deixou sem palavras. Na soleira da entrada estava sua filha Mariana, com um olhar assustado e os olhos arregalados. A expressão dela disse tudo, antes mesmo de abrir a boca. "Mãe, você precisa ver isso!" exclamou, quase sem fôlego. Ana sentiu uma onda de ansiedade subir pela sua coluna. O que poderia ser tão urgente? Mariana tinha um papel amassado nas mãos e seus dedos tremiam. Estou tentando entender o que está acontecendo, mas a situação é muito pior do que imaginávamos, disse Mariana, puxando a mãe para o lado, como se a proteção do lar fosse uma ilusão a se desfazer. Ana seguiu a filha, confusa. O que estavam escondendo? Mariana levou Ana até o pequeno escritório e lá, em cima da mesa, estava um envelope manchado. A curiosidade a consumiu. Quando abriu, uma série de fotos antigas escorregou de dentro. As imagens estavam desbotadas, mas Ana reconheceu rostos familiares. No entanto, havia algo mais naquelas fotos. Ela olhou para a primeira. Sua mãe, jovem, ao lado de um homem que não reconhecia. A tensão crescia dentro dela. "Quem é esse?" Ana perguntou, as palavras saindo quase como um sussurro. Mariana hesitou, a tristeza se transformando em uma tempestade em seus olhos. "Sua mãe. Ela tinha um relacionamento com ele quando estava casada. O nome dele é Carlos." As palavras soaram como uma bomba. Ana não conseguia processar. "Mas esse não pode ser. Ele destruiu nossa família!" gritou, a voz ecoando pelo escritório. Mariana continuou, sua voz trêmula. "Ele era seu melhor amigo, uma pessoa que tanto amava. A traição não estava apenas nas mãos da nossa família. Ele também mentiu para você, mãe." O chão parecia flutuar sob os pés de Ana. Suas lembranças da infância estavam se desmanchando. A verdade ia surgindo como um punhal, perfurando suas ilusões. "Espere! Você não pode estar falando sério!" destacou Ana. Sua respiração pesada, o desespero crescendo. "Essa é a única explicação, mãe. A sua dor fazia parte de um plano que envolvia muito mais do que você sabe." A raiva e a confusão estavam se transformando rapidamente em desespero. Qual era a verdadeira história? Qual o papel que o rival tinha em tudo isso? Como alguém que dizia ser amigo poderia causar tanto dano? Mas antes que Ana pudesse processar isso, a campainha soou novamente, interrompendo seu turbilhão de emoções. Sem pensar, Mariana foi até a porta. O que mais poderia acontecer? Quando a porta se abriu, um homem entrou, parecendo assustado e cauteloso. Era Carlos! O mesmo Carlos que havia sido parte de seu passado e agora estava de volta, trazendo promessas de respostas que ela nunca quis ouvir. Ana ficou paralisada, seus olhos se fixando no rosto dele. "Ana!" ele começou, mas as palavras morreram em sua boca.
O silêncio foi cortante e a tensão fez o ar parecer denso. O que lhe tinha a dizer que poderia ser ainda mais devastador? A casa, que antes era apenas um abrigo, tornou-se um campo de batalha de segredos. O passado que Ana tentava escavar estava agora à sua frente. Uma realidade inesperada, pronta para despedaçar tudo o que ela acreditava saber. E enquanto todos os olhares se fixavam naquele homem, Ana compreendeu que algo ainda mais sombrio estava à espreita nas sombras, aguardando para ser revelado. E a pergunta ressoou em sua mente. Até onde ela estava disposta a ir para confrontar a verdade, sabendo que isso poderia ameaçar tudo e todos ao seu redor? A resposta não era clara, mas a urgência estava mais real de... "O que você quer?" ela perguntou, a voz soando mais fria do que pretendia. A tensão do ar era palpável e o silêncio que se seguiu parecia gritar. Carlos, visivelmente nervoso, olhou para Mariana e depois de volta para Ana. "Eu preciso explicar", disse ele, com a voz trêmula. Mas antes que pudesse continuar, algo inesperado interrompeu a cena. Um barulho ensurdecedor vindo de fora da casa. Um estrondo seguido de gritos. Ana e Mariana se entreolharam, o medo brilhando em seus olhos. "O que foi isso?" murmurou Mariana, com o rosto pálido. Ana moveu-se rapidamente em direção à janela, puxou as cortinas de lado e seus olhos se arregalaram ao ver uma fumaça espessa subindo do final da rua. "Fogo! Tem fogo!" ela gritou, a urgência fazendo sua voz ecoar pela casa. Carlos, percebendo a gravidade da situação, correu para a porta, puxando as filhas atrás de si. "Vamos! Temos que sair agora!" Quando chegaram do lado de fora, a cena era caótica e as pessoas corriam, tentando ajudar os outros a se afastarem. Mas o que mais chocou Ana foi ver uma figura familiar no meio da confusão. Seu filho mais novo, Lucas, estava parado em um canto, olhando fixamente para um carro que pegava fogo. "Lucas, vem aqui!" Ana gritou, correndo em direção a ele. Mas ao se aproximar, uma sensação estranha a atravessou. O que Lucas estava fazendo lá? Ele sempre foi tão cauteloso. "Lucas, você está bem? O que você está fazendo aqui?" perguntou com a voz entrecortada pela preocupação. Ele não respondeu. Seus olhos estavam fixos em algo que estava mais adiante. O coração de Ana disparou quando percebeu a razão de sua expressão. No chão, próximo ao carro em chamas, estava uma bolsa que ela reconheceu de imediato. Era a bolsa de sua mãe. "Não, não pode ser!" Ana gritou, a voz quebrando. A adrenalina subiu e ela se lançou em direção à bolsa. A esperança e o medo lutando em seu peito. Era como se tudo estivesse despedaçando. No momento em que pegou a bolsa, uma lembrança dolorosa a invadiu. Aquela bolsa tinha pertencido à sua mãe, e se estava ali, isso significava que todo o pesadelo e os segredos poderiam retornar a qualquer instante. Mas, enquanto segurava a bolsa, algo caiu dela. Era um pequeno pacote envolto por um papel amarelo amassado. Ana desfez o pacote apressadamente e seus olhos se arregalaram. Eram documentos antigos e no topo estava um nome: Carlos. "Carlos?" ela sussurrou, enquanto tentava processar o que via. Eram documentos que ligavam Carlos a transações estranhas, dívidas e uma assinatura familiar. Nesse momento, o caos ao redor parecia desaparecer. O que isso significava? Será que Carlos não só havia traído sua confiança, mas também envolvido-se em algo muito mais sombrio? As perguntas choviam em sua mente, e a realidade estava mudando mais uma vez.
como uma tempestade que não tinha fim. Ana levantou os olhos e viu Carlos se aproximando mais uma vez. Mas agora ele não parecia tão seguro. Ana, isso não é o que você pensa. Ele começou, mas a voz dela cortou o ar. O que mais você está escondendo? A raiva se misturava ao desespero. E enquanto a fumaça ainda se espalhava, Ana percebeu que a história da sua vida, cheia de mentiras e traições, estava mais enredada do que podia imaginar. A conexão entre os dois, aquele amigo que poderia ter sido um traidor e talvez muito mais, se tornava um labirinto de segredos a serem desenterrados. Com o coração aos pulos, ela sabia que aquele era apenas o começo. A verdade estava mais perto do que pensava, mas também mais perigosa. O que mais estava prestes a ser revelado? Ana sentiu um frio na barriga. A tensão era insuportável. E ela percebeu que não só suas memórias poderiam pegar fogo, mas todo o seu mundo. O que está acontecendo, Carlos? Ela exigiu saber, a urgência explodindo dentro dela. A resposta de Carlos poderia ser a chave para tudo, ou o início de um novo desastre. Ana ficou paralisada, seus olhos fixos em Carlos, o homem que tinha sido um amigo e que agora parecia trazer um redemoinho de emoções. O que você quer? Ela perguntou, a voz soando mais fria do que pretendia. A tensão no ar era palpável e o silêncio que se seguiu parecia gritar. Carlos, visivelmente nervoso, olhou para Mariana e depois de volta para Ana. Eu preciso explicar, disse ele, com a voz trêmula. Mas antes que pudesse continuar, algo inesperado interrompeu a cena. Um barulho ensurdecedor vindo de fora da casa. Um estrondo seguido de gritos. Ana e Mariana se entreolharam, o medo brilhando em seus olhos. — O que foi isso? Murmurou Mariana, com o rosto pálido. Ana moveu-se rapidamente em direção à janela. Puxou as cortinas de lado e seus olhos se arregalaram ao ver uma fumaça espessa subindo do final da rua. — Fogo! Tem fogo! Ela gritou, a urgência fazendo sua voz ecoar pela casa. Carlos, percebendo a gravidade da situação, correu para a porta, puxando as filhas atrás de si. — Vamos! Temos que sair agora! Quando chegaram do lado de fora, a cena era caótica. A fumaça se espalhava rapidamente. E as pessoas corriam, tentando ajudar os outros a se afastarem. Mas o que mais chocou Ana foi ver uma figura familiar no meio da confusão. Seu filho mais novo, Lucas, estava parado em um canto, olhando fixamente para um carro que pegava fogo. — Lucas, vem aqui! Ana gritou, correndo em direção a ele, mas ao se aproximar, uma sensação estranha a atravessou. O que Lucas estava fazendo lá? Ele sempre foi tão cauteloso. — Lucas, você tá bem? O que você tá fazendo aqui? Perguntou com uma voz entrecortada pela preocupação. Ele não respondeu. Seus olhos estavam fixos em algo que estava mais adiante. O coração de Ana disparou quando percebeu a razão de sua expressão. No chão, próximo ao carro em chamas, estava uma bolsa que ela reconheceu de imediato. Era a bolsa de sua mãe. — Não! Não pode ser! Ana gritou, a voz quebrando. A adrenalina subiu e ela se lançou em direção à bolsa. A esperança e o medo lutando em seu peito. Era como se tudo estivesse despedaçando. No momento em que pegou a bolsa, uma lembrança dolorosa a invadiu. Aquela bolsa tinha pertencido à sua mãe. E se estava ali, isso significava que todo o pesadelo e os segredos poderiam retornar a qualquer instante. Mas enquanto segurava a bolsa, algo caiu dela. Era um pequeno pacote envolto por um papel amarelo, amassado.
Ana desfez o pacote apressadamente e seus olhos se arregalaram. Eram documentos antigos e no topo estava um nome: Carlos. Carlos, ela sussurrou. Ana ergueu o olhar e viu uma figura encapuzada saindo da fumaça, avançando em direção a eles. O coração dela disparou. Quem é você? Gritou. A figura parou e uma luz intermitente iluminou seu rosto. Era uma mulher. A expressão dela era de desespero, mas também de determinação. Sou eu, Matilde! Ela exclamou, revelando a identidade que todos pensavam estar perdida. A irmã de Ana, a mulher que todos acreditavam ter desaparecido anos atrás. Eu vim por causa de Carlos. Ele está envolvido em algo muito pior do que podemos imaginar. Ana ficou paralisada. As palavras da mulher eram como um soco no estômago. Ana não conseguia processar. Matilde, como? Por que você não nos procurou? O choque a dominava, mas não havia tempo para respostas. Carlos estava em pânico, tentando acalmar a situação. Matilde, você não deveria estar aqui, é perigoso. Mas a irmã de Ana não recuou. Perigoso é não falar a verdade. Carlos não tem apenas dívidas. Ele tem um passado sombrio que envolve nossa família. Ele foi responsável por sua morte. Ana, o mundo de Ana desabou. O que você está dizendo? As palavras saíram com um sussurro e a dor em seu peito se intensificou. O fogo ao fundo parecia ser uma metáfora para a conflagração de sentimentos dentro dela. Mãe, o que está acontecendo? Perguntou Mariana, com os olhos arregalados. Lucas, ainda obcecado pela bolsa, olhou para cima e viu a expressão de horror no rosto da mãe. Carlos tentava desmentir, mas Ana estava inabalável. O que mais você esconde? O que mais eu não sei? Ela mal conseguiu conter as lágrimas. A verdade estava sendo empurrada para o sol, e a cada revelação o calor das chamas ao fundo parecia se tornar mais intenso. Matilde tem razão, Ana, gritou Carlos. A verdade é muito mais complicada. Não foi só um acidente. Ana olhou nos olhos de Carlos e a traição que ela viu ali foi devastadora. As peças do quebra-cabeça estavam se montando de um jeito que ela nunca imaginou. E com esses segredos pairando no ar, a única certeza que restava era de que a vida dela nunca mais seria a mesma. Mas antes que pudesse pensar em mais alguma coisa, uma explosão aconteceu. O carro em chamas estourou, espalhando estilhaços por toda a parte. Num instante, a cena transformou-se em um caos total. Gritos se misturaram ao estrondo e o desespero tomou conta da multidão. Ana, aterrorizada, viu Carlos se lançar na direção das filhas, querendo protegê-las. E assim, no meio do fogaréu, Ana se deu conta de que a própria família estava em risco e a verdade que ela buscava estava mais obscura do que nunca. O que mais estava prestes a ser revelado? O que mais a incendiava com perguntas sem resposta? As chamas começaram a consumir não apenas material, mas suas certezas. Uma certeza ela tinha: eles estavam todos mais conectados ao caos do que jamais imaginaram. O carro explodiu em uma catástrofe de chamas e estilhaços, e Ana ficou paralisada, o coração martelando no peito. A fumaça subia como um espectro, cobrindo tudo em uma névoa densa. Ela mal percebeu que Carlos tinha puxado as filhas para longe, mas os olhos dela estavam fixos na bolsa no chão. Agora, com os documentos e a verdade do passado ecoando na mente, tudo parecia um turbilhão. "Precisamos sair agora!"
gritou Carlos, sua voz cortando a escuridão. Mas Ana não conseguia se mover. Ela só pensava na bolsa, nos segredos e na irmã que estava ali, diante dela. Matilde, você voltou? Por que você nunca disse nada? Ana perguntou, a voz quase como súplica. Matilde estava pálida, visivelmente tremendo com o caos ao redor. Eu não tinha escolha. Eles estavam vindo atrás de mim. Tudo isso é culpa de Carlos. As palavras da irmã eram como uma faca, cortando profundamente. Ana olhou fixamente para Carlos, que por um momento parecia não saber como reagir. Ele estava defendido pela confusão, mas Ana viu um relance de algo furtivo, como se alucinações estivessem surgindo em sua mente. Ana, eu posso explicar tudo, tentou Carlos, agora mais perto, a voz falhando. Mas as palavras se perdiam em meio ao barulho, aos gritos de pessoas tentando fugir do fogo. Em um piscar de olhos, a cena mudou. Os olhares de Ana e Matilde se encontraram, uma conexão de dor e raiva. Qual é a verdade, Carlos? O que mais você me escondeu? Questionou Ana, cheia de uma urgência que ofuscava o medo. O silêncio que se seguiu era pegajoso, uma tensão que deixou todos à espera. O que mais poderia acontecer ali? O calor das chamas ao fundo se misturava com o calor da paixão e da traição. De repente, um tremor violento atravessou o chão. Ana se desequilibrou, quase caindo. Tremores! O que está acontecendo? Gritou Mariana, seus olhos arregalados. O céu se iluminou com um brilho ofuscante e o chão tremeu novamente, desta vez mais forte. Então, no meio do caos, algo irrompeu na confusão. Uma van preta avançou pela rua, atravessando as pessoas. Ana ficou sem ar e quando a porta se abriu, uma figura estranha apareceu. Era um homem com um capuz, os traços ocultos, mas a voz era clara. Matilde, o que você fez? O choque foi instantâneo. Todos se viraram. Quem é você? Gritou Ana, tentando se manter firme. O homem retirou o capuz e seus olhos se encontraram com os dela. Quando Ana viu o rosto dele, um grito escapuliu de seus lábios. Miguel! Você está vivo! As palavras saíram como um sussurro, uma mistura de incredulidade e desconforto. Miguel, o ex-marido de Matilde, que todos acreditavam estar morto. Ele se voltou para Carlos. Você não deveria ter deixado nada disso acontecer. Agora o passado está vivo novamente. Ana mal podia respirar. Você está mentindo. Miguel morreu. Mas as emoções eram uma tempestade avassaladora. O passado estava retornando e ela mal podia acreditar. Carlos tentou defender-se, mas o olhar de Miguel era impiedoso. Você não pode esconder a verdade para sempre, Carlos. Ela está de volta e a história não acabou. Há muitas coisas que você ainda não contou para Ana. A multidão ao redor, antes focada no fogo, agora estava se aglomerando. Murmúrios crescendo enquanto a revelação se espalhava. O que mais estava escondido? O que mais ligava todos eles a um passado sombrio, a um destino entrelaçado? O chão continuou tremendo, e cada tremor parecia apontar para a fragilidade de suas vidas. Ana parecia pálida, o peito apertado. O que mais você está escondendo, Carlos? O que você ainda não me contou? O silêncio era ensurdecedor, enquanto Carlos lutava para formar palavras. O que mais ele poderia dizer? A tensão ao redor parecia pronta para explodir novamente. E Ana sentiu que a verdade estava mais perto, mas ao mesmo tempo mais distante. As chamas ameaçavam comer se
tudo à sua volta, mas era a revelação que estava prestes a consumir suas almas. O carro explodiu em uma catástrofe de chamas e estilhaços, e Ana ficou paralisada, o coração martelando no peito. A fumaça subia como um espectro, cobrindo tudo em uma névoa densa. Ela mal percebeu que Carlos tinha puxado as filhas para longe. Mas os olhos dela estavam fixos na bolsa no chão. Agora, com os documentos e a verdade do passado ecoando na mente, tudo parecia um turbilhão. "Precisamos sair agora!" gritou Carlos, sua voz cortando a escuridão. Mas Ana não conseguia se mover. Ela só pensava na bolsa, nos segredos e na irmã que estava ali diante dela. "Matilde, você voltou? Por que você nunca disse nada?" Ana perguntou, a voz quase uma súplica. Matilde estava pálida, visivelmente tremendo com o caos ao redor. "Eu não tinha escolha. Eles estavam vindo atrás de mim. Tudo isso é culpa de Carlos." As palavras da irmã eram como uma faca, cortando profundamente. Ana olhou fixamente para Carlos, que por um momento parecia não saber como reagir. Ele estava defendido pela confusão, mas Ana viu um relance de algo furtivo, como se alucinações estivessem surgindo em sua mente. "Ana, eu posso explicar tudo", tentou Carlos, agora mais perto, a voz falhando. Mas as palavras se perdiam em meio ao barulho, aos gritos de pessoas tentando fugir do fogo. Em um piscar de olhos, a cena mudou. Os olhares de Ana e Matilde se encontraram, uma conexão de dor e raiva. "Qual é a verdade, Carlos? O que mais você me escondeu?" questionou Ana, cheia de uma urgência que ofuscava o medo. O silêncio que se seguiu era pegajoso, uma tensão que deixou todos à espera. De repente, um tremor violento atravessou o chão. Ana se desequilibrou, quase caindo. "Tremores, o que está acontecendo?" gritou Mariana, seus olhos arregalados. O céu se iluminou com um brilho ofuscante e o chão tremeu novamente, desta vez mais forte. Então, no meio do caos, algo irrompeu na confusão. Uma van preta avançou pela rua, atravessando as pessoas. Ana ficou sem ar e, quando a porta se abriu, uma figura estranha apareceu. Era um homem com um capuz, os traços ocultos, mas a voz era clara. "Matilde, o que você fez?" O choque foi instantâneo. Todos se viraram. "Quem é você?" gritou Ana, tentando se manter firme. O homem retirou o capuz e seus olhos se encontraram com os dela. Quando Ana viu o rosto dele, com um grito escapuliu de seus lábios. "Miguel, você está vivo?" As palavras saíram como um sussurro, uma mistura de incredulidade e desconforto. Miguel, o ex-marido de Matilde, que todos acreditavam estar morto. Ele se voltou para Carlos. "Você não deveria ter deixado nada disso acontecer. Agora o passado está vivo novamente." Ana mal podia respirar. Você está mentindo! Miguel morreu!" Mas as emoções eram uma tempestade avassaladora. O passado estava retornando e ela mal podia acreditar. Carlos tentou defender-se, mas o olhar de Miguel era impiedoso. "Você não pode esconder a verdade para sempre, Carlos. Ela está de volta e a história não acabou. Há muitas coisas que você ainda não contou para Ana." A multidão ao redor, antes focada no fogo, agora estava se aglomerando, murmúrios crescendo enquanto a revelação se espalhava. O que mais estava escondido? O que mais ligava todos eles a um passado sombrio, a um destino entrelaçado?
Mas o que ocorreu a seguir foi além de qualquer imaginação. No momento em que o fogo rugia e a fumaça envolvia todos, uma mulher apareceu entre as chamas. Era Lara, a amiga mais próxima de Ana. O que ninguém sabia era que ela tinha um caso secreto com Carlos. Os olhares chocados a seguir foram de Ana a Carlos e de Carlos a Miguel. Eu não queria que isso acontecesse, gritou Lara, seus olhos marejados. Como você se atreve a aparecer aqui agora? Gritou Ana, a voz transbordando dor e traição. Lara se virou para Miguel, como se esperando alguma reação dele, mas ele se limitou a cruzar os braços, e a tensão no ar se intensificou. Há coisas que você não sabe, Ana. Eu estava tentando te proteger de um laboratório clandestino, um segredo que estava escondido bem debaixo do seu nariz. Carlos e Miguel estavam envolvidos em algo muito maior, Lara exclamou, a voz tremendo. Ana ficou paralisada. A informação raspou sua mente como um corte afiado. Você não sabe do que está falando. A decisão sobre esconder esses segredos foi minha. Fui eu que quis evitar que a verdade arruinasse todo mundo. Ana sentiu que o chão sob seus pés estava se desfazendo, os laços de confiança quebrando um a um. E você mentira para mim? O que é verdade, Carlos? A raiva subiu como lava presa em um vulcão prestes a explodir. A atmosfera estava carregada de traições e revelações. E Ana percebeu que suas certezas estavam prestes a ir por água abaixo. Cada um era uma peça de um quebra-cabeça muito maior, cheio de camadas de mentiras e sentimentos bloqueados. Uma pergunta ecoava em sua mente. Quem ela poderia confiar agora? E enquanto a fumaça girava em redemoinhos, o sentimento de desespero misturou-se ao de urgência. O que mais estava prestes a ser revelado antes que tudo isso acabasse? A confusão aumentava. E Ana poderia estar prestes a perder mais do que apenas pessoas. Ela poderia perder sua identidade. A pergunta era quem ela realmente conhecia. A tensão no ar era palpável e Ana sentia como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. A explosão do carro havia sido um grito ensurdecedor, mas agora o eco daquela destruição era substituído pelo turbilhão de revelações. O que mais você está escondendo, Carlos? Ana repetiu, suas palavras cortando a tensão como uma faca. A multidão estava em alvoroço. Os gritos misturavam-se ao som das sirenes que começavam a se aproximar. Ana olhou para Matilde, esperando por uma resposta que a fizesse entender. Mas antes que ela pudesse falar, tudo começou a mudar. Um dos homens da equipe de resgate chegou gritando ordens. Afaste-se! Todos para longe do veículo em chamas! Mas naquele instante, o que Ana viu não foram apenas os profissionais em uniformes. Um homem alto, de cabelo escuro e olhar intenso, saía da van preta, interrompendo a cena. Ele tinha um ar familiar, e quando os olhares se cruzaram, a realidade caiu como um peso em seus ombros. Mateus, você está aqui? A voz de Ana foi um sussurro entre o alvoroço. Não acreditava no que estava vendo. Mateus, seu ex-namorado de tempos atrás. O homem que partira de sua vida sem explicações. O passado a assombrava com suas lembranças. E a presença dele ali fez seu coração disparar. Mãe, quem é ele? Perguntou Lucas, com a inocência estampada no rosto. Ana olhou para Mateus. Seus olhos aqui expressavam um misto de dor e felicidade. Mateus, o que você está fazendo aqui?
seu coração pulsando forte. Eu voltei para resolver tudo, para te proteger, respondeu ele, quase sem fôlego. Você tem que ouvir, é sobre Carlos. Ele não é quem você pensa que é. As palavras dele explodiram na atmosfera já tumultuada. Ana sentiu um frio na espinha. O mundo ao seu redor começou a girar. O que você quer dizer com isso? Perguntou, quase à beira das lágrimas. Mateus olhou ao redor, certificando-se de que ninguém escutava. Carlos está ligado a um esquema muito maior. Ele não só mentiu para você, mas também se envolveu em algo que pode destruir não apenas você, mas também suas filhas. Carlos, percebendo que estava perdendo o controle, avançou em direção a Mateus. Cala a boca! Você não sabe do que está falando! Mas a determinação nos olhos de Mateus só aumentou. E você não pode mais esconder isso. Ana, você precisa saber a verdade. Sua mãe não morreu em um acidente. Ela se envolveu em algo perigoso. Algo que a levou a entrar em confronto com essa gente. Ana começou a tremer. O que você está dizendo? O passado que pensava ter enterrado estava ressurreto. A sua mãe, Ana, ela estava lutando contra um grupo que se aproveitava de pessoas vulneráveis. E Carlos, ele estava envolvido até o pescoço. Ele deu as costas para ela. As palavras de Mateus foram como um soco no estômago. Não era apenas sobre Carlos. Era sobre sua mãe, sobre uma luta que nunca soubera. Lutas que levaram à sua dor, aos segredos guardados ao longo dos anos. A revelação tomou vida em sua mente. As peças do quebra-cabeça voando em direções inesperadas. Mateus, não pode ser verdade, Ana sussurrou, o coração ardendo com a confusão. Os olhares estavam todos voltados para ela, cada um fazendo julgamentos silenciosos. A multidão começou a murmurar, os rostos preenchidos com um misto de espanto e curiosidade. Mas o que aconteceu a seguir não poderia ter sido previsto. O chão tremeu mais uma vez. Um estrondo ressoou muito próximo e a van preta explodiu, lançando chamas e estilhaços por todos os lados. O calor a envolveu e Ana mal teve tempo de empurrar as filhas para longe. O pânico tomou conta da cena e a fumaça começou a engolir tudo. Enquanto todos se dispersem em busca de segurança, Ana ficou paralisada. O caos se desenrolava, mas dentro dela, o verdadeiro choque não era a explosão. Era a revelação de que as sombras do passado estavam finalmente novas e todas as mentiras estavam prestes a vir à tona. Ela olhou fixamente para Carlos e, pela primeira vez, não viu nele o homem que amava. Viu apenas o traidor. O que mais estava escondido nas profundezas daquele segredo? E, acima de tudo, quem realmente era Carlos? O pavor a envolveu como as chamas e Ana percebeu que o jogo estava apenas começando. A verdade que ela buscava poderia ser a chama que consumiria tudo ao seu redor, mas era a única maneira de quebrar os elos da mentira. Quem seria capaz de sobreviver às consequências? Ana ficou paralisada, seu coração disparado, enquanto a van explodia em chamas. O calor a abraçou e a fumaça a envolveu como um manto escuro e sufocante. Lucas, Mariana, pra cá! Gritou Carlos, puxando as filhas para longe do caos. Mas Ana não conseguia se mover. O que Mateus disse ecoava em sua mente como uma sirene. Carlos não é quem você pensa que é. Cada palavra cortava profundamente, revelando uma nova camada de traição. O barulho da explosão abafou os gritos da multidão, mas a adrenalina
pulsava nas veias de Ana. O passado estava se desdobrando diante dela como um filme, e cada cena revelada provocava terror e confusão. Mateus, o que você sabe? Sua voz tremia, o nó na garganta apertando com cada pergunta. Os olhos de Mateus estavam fixos em Carlos, como se ele fosse o único culpado daquela trama. Ele se envolveu em um esquema que não é só sobre mentiras, mas sobre vidas. Carlos está ligado a um grupo perigoso, um cartel que traficava não só drogas, mas informações. A voz de Mateus estava carregada de desespero e os rostos ao redor começaram a se aglomerar, absorvendo cada palavra. Ana sentiu os olhos de todos sobre ela, como se estivesse em um palco, exposta e vulnerável. "Isso não é verdade!" Carlos gritou, mas a incredulidade só aprofundou a fissura que se formava entre eles. Ana olhou para as filhas, cujos olhos estavam fixos no pai, buscando segurança. Mas agora o brilho de confiança começava a se apagar. A evidência de que Carlos poderia ser o traidor entre eles era como uma lâmina afiada à beira de cortar todos os laços familiares. "E o que tinha naquela bolsa? O que mais você escondeu?" O terror e a frustração borbulhavam em sua voz. Carlos hesitou, e esse pequeno momento de fraqueza era tudo que Ana precisava. "Eu tinha um plano para proteger nossa família." Ele disparou, mas as palavras soavam vazias. Mas antes que alguém pudesse responder, algo totalmente inesperado aconteceu. Um grito agudo cortou o ar. "Mãe!" Era Lucas, com os olhos arregalados, apontando para dentro da van em chamas. O que Ana viu fez seu coração parar. Uma figura emergia das chamas. Uma mulher, com roupas chamuscadas, saía do fogo como um espectro. "Não!" Ana gritou, incapaz de acreditar na cena que se desdobrava. A mulher se aproximou. E o rosto familiar fez sua respiração falhar. Era Renata, sua irmã, que todos pensavam estar morta. "Renata, você está viva?" O caos tornou-se um vórtice de emoções e a multidão parou, assistindo à revelação com os olhos colados à cena digna de um filme de terror. "Eu não posso ficar. Eles estão vindo!" Renata gritou, com uma voz carregada de pânico. A cada palavra, Ana sentiu o chão tremer sob seus pés. "O que você sabe? O que está acontecendo, Renata?" Renata virou-se para Carlos, os olhos cheios de ressentimento. Você sabia de tudo e me deixou para morrer." As palavras dela eram umas garras, rasgando a máscara que Carlos havia usado. A dor desenhada no rosto dela era um espelho da confusão e do desespero que Ana sentia. "Não! Isso não pode ser verdade!" A voz de Carlos soou quase suplicante, mas o olhar de Renata não cedia. "Ele está por trás de tudo, Ana. Ele e Miguel." O nome do ex-marido de sua irmã fez Ana tremer. Como tudo isso estava interligado. As verdades que Ana mal conseguia compreender estavam borbulhando, prestes a explodir. Um murmúrio de horror cresceu entre a multidão. O que isso significava? Carlos, o homem que ela amara, era um traidor? E Miguel? Quem poderia ter salvado a vida de Renata? Estava no meio do tumulto. As interrogações serpenteavam em sua mente. Cada segundo se estendia como um pesadelo. A tensão se acumulava. Desesperada, Ana dobrou as mãos. "Me diga a verdade, por favor. O que mais você esconde de mim?" O clima estava elétrico, cada um aguardando a resposta que poderia transformar tudo. E enquanto a fumaça subia, Ana percebeu que estava em um jogo mortal, onde segredos e mentiras dançavam impedindo cada passo. O que tudo isso significava para sua família?
As chamas continuavam a consumir o que restava, mas a verdadeira conflagração estava dentro deles. E a verdade, tão ardente quanto o fogo, estava prestes a queimar tudo o que Ana conhecia. Ana ficou paralisada, seu coração disparado, enquanto a van explodia em chamas. O calor a abraçou e a fumaça a envolveu como um manto escuro e sufocante. Lucas, Mariana, pra cá! Gritou Carlos, puxando as filhas para longe do caos. Mas Ana não conseguia se mover. O que Mateus disse ecoava em sua mente como uma sirene. Carlos não é quem você pensa que é. Cada palavra cortava profundamente, revelando uma nova camada de traição. O barulho da explosão abafou os gritos da multidão, mas a adrenalina pulsava nas veias de Ana. O passado estava se desdobrando diante dela como um filme, e cada cena revelada provocava terror e confusão. Mateus, o que você sabe? Sua voz tremia, o nó na garganta apertando com cada pergunta. Os olhos de Mateus estavam fixos em Carlos, como se ele fosse o único culpado daquela trama. Ele se envolveu em um esquema que não é só sobre mentiras, mas sobre vidas. Carlos está ligado a um grupo perigoso, um cartel que traficava não só drogas, mas informações. A voz de Mateus estava carregada de desespero, e os rostos ao redor começaram a se aglomerar, absorvendo cada palavra. Ana sentiu os olhos de todos sobre ela, como se estivesse em um palco, exposta e vulnerável. Isso não é verdade, Carlos gritou, mas a incredulidade só aprofundou a fissura que se formava entre eles. Ana olhou para as filhas, cujos olhos estavam fixos no pai, buscando segurança, mas agora o brilho de confiança começava a se apagar. A evidência de que Carlos poderia ser o traidor entre eles era como uma lâmina afiada à beira de cortar todos os laços familiares. E o que tinha naquela bolsa? O que mais você escondeu? O terror e a frustração borbulhavam em sua voz. Carlos hesitou, e esse pequeno momento de fraqueza era tudo o que Ana precisava. Eu tinha um plano para proteger nossa família. Ele disparou, mas as palavras soavam vazias. Mas antes que alguém pudesse responder, algo totalmente inesperado aconteceu. Um grito agudo cortou o ar. Mãe! Era Lucas, com os olhos arregalados, apontando para dentro da van em chamas. O que Ana viu fez seu coração parar. Uma figura emergia das chamas. Uma mulher, com roupas chamuscadas, saía do fogo como um espectro. Não! Ana gritou, incapaz de acreditar na cena que se desdobrava. A mulher se aproximou e o rosto familiar fez sua respiração falhar. Era Renata, sua irmã, que todos pensavam estar morta. Renata? Você está viva? O caos tornou-se um vórtice de emoções. E a multidão parou, assistindo à revelação com os olhos colados à cena digna de um filme de terror. Eu não posso ficar. Eles estão vindo. Renata gritou, com a voz carregada de pânico. A cada palavra, Ana sentia o chão tremer sob seus pés. O que você sabe? O que está acontecendo, Renata? Renata virou-se para Carlos, os olhos cheios de ressentimento. Você sabia! Você sabia de tudo e me deixou para morrer. As palavras dela eram como punhais, atingindo Carlos no centro de suas mentiras. A dor desenhada no rosto dela era o espelho da confusão e do desespero que Ana sentia. Não! Isso não pode ser verdade. A voz de Carlos soou quase suplicante, mas o olhar de Renata não cedia. Ele está por trás de tudo, Ana. Ele e Miguel. O nome do ex-marido de sua irmã fez Ana tremer. Como tudo isso estava interligado, as verdades que Ana mal conseguia compreender estavam borbulhando, prestes a explodir.
Os murmúrios da multidão aumentaram, repletos de incredulidade e horror. O que isso significava? Carlos, o homem que ela amara, era um traidor? E Miguel, quem poderia ter salvado a vida de Renata, estava no meio do tumulto. As interrogações serpenteavam em sua mente. Então, como se o destino quisesse fazer seu movimento final, um barulho estrondoso ecoou pela rua. Um grupo de homens uniformizados com expressões frias emergiu da fumaça. Eram policiais, mas Ana notou algo estranho. Eles estavam armados, como se estivessem à procura de alguém. E ao ver Renata, um deles gritou: "Capturem-na! Ela não pode escapar!" Os olhos de Ana se arregalaram enquanto a confusão se instalava. "O que está acontecendo? Renata, se esconda!" Mas Renata apenas olhou para Ana e, em um gesto desesperado, tirou um colar do pescoço. Uma chave. É um legado da nossa mãe. Ela guardou esse segredo. Ele contém a verdade sobre tudo. Sobre o quê? O que você está dizendo? Ana estava confusa, desesperada por respostas. Mas antes que Renata pudesse explicar, os homens avançaram. Carlos tentou proteger Ana e as crianças. Potter, não encostem nela. Mas a situação se tornava caótica. E no meio da confusão, Renata se virou para Ana e disse: "A verdade é mais sombria do que você imagina. Ele não é seu pai. Não de verdade." A revelação caiu entre eles como uma bomba. O mundo de Ana estava prestes a desmoronar outra vez. O que ela sempre acreditou ser verdade agora parecia uma ilusão. A multidão estava em alvoroço. Os policiais se aproximavam e, com um golpe rápido, Renata foi agarrada por um deles. Enquanto ela lutava para se libertar, o grito de Ana ecoou: "Não, Renata!" Mas a cena se transformou em um turbilhão de movimentos e Ana percebeu que estava prestes a perder não apenas a irmã, mas a própria identidade. Com os olhos cheios de lágrimas, Ana observou enquanto Renata era arrastada para longe. O que mais está escondido? Quem eu realmente sou? A pergunta ressoava em sua mente, enquanto o caos ao redor se intensificava. E a única certeza que restava era que a verdade que ela buscava estava prestes a despedaçar tudo o que conhecia. Ana observou a cena em choque, enquanto Renata lutava contra os homens armados, clamando por liberdade e verdade. O eco da explosão ainda reverberava em seus ouvidos, mas o verdadeiro estrondo era o que acontecia dentro dela. Uma onda de confusão e dor tomou conta do seu peito, cada revelação a atingindo como um soco. "Renata, não!" Carlos, em um último esforço, avançou, mas Mateus segurou seu braço. "Esse não é o seu lugar!" gritou, sua voz cortando pelo clamor alheio. O olhar de Ana se fixou em Mateus, então em Carlos. O homem que amava havia se transformado em uma sombra de dúvida. "Caras, o que está acontecendo?" perguntou Lucas, com uma mistura de medo e incerteza. Mariana segurou a mão do irmão, buscando segurança na confusão crescente. Ana sentiu o chão tremer sob seus pés. Um labirinto de segredos a cercava, e as paredes acabavam de se fechar ainda mais. "Me deixe sair!" gritou Renata, forçando-se a desvencilhar-se. A multidão se aglomerava, olhos fixos na cena dramática, capturando cada fragmento em suas câmeras e celulares. O barulho crescia, uma mistura de gritos de horror e esperança, enquanto as sirenes se aproximavam, ecoando como o chamado da verdade. "Não! Você não entende."
Carlos tentou intervir, mas suas palavras eram um eco vazio. Ana o encarou, a raiva pulsando nas veias. Você não me contou, Carlos! Você escondeu isso de mim! Renata aproveitou a distração e finalmente se libertou, fazendo um gesto desesperado. Você precisa saber, Ana! A verdade é que sua mãe foi capturada por causa de Carlos. Ele fez escolhas que mudaram nossas vidas. Cada palavra era como uma chaga aberta. Ana tornou-se consciente de todas as camadas de dor que a cercavam. Ela olhou para as filhas, feridas e atordoadas, e uma determinação cresceu dentro dela. Não vou deixar você partir sem respostas! As luzes da polícia piscavam ao longe e o caos se intensificava. As sirenes ecoavam e a pressão estava no auge. A necessidade de verdade sufocava tudo. Mateus, percebendo a urgência, sussurrou: a única maneira de acabar com isso é confrontando Carlos de uma vez por todas. Ana balançou a cabeça, o coração acelerando. Então é isso. Precisamos desvendar tudo agora, antes que seja tarde. Ela olhou para Carlos, a fúria brilhando em seu olhar. Você tem uma última chance. Fale a verdade, ou eu farei isso por você. O silêncio que se seguiu era denso como fumaça. A multidão continha a respiração e Ana podia sentir o peso das expectativas. Carlos, em um último resquício de coragem, começou. Eu não queria tudo isso. Não posso mudar o que fiz, mas precisava proteger vocês. A verdade escorregava por entre seus dedos, mas Ana já tinha ouvido o suficiente. A proteção custou nossa liberdade. E a sua lealdade em deixar nossos segredos se transformarem em mentiras te faz um traidor. Diante daquela declaração, Renata levantou a cabeça, seus olhos ardendo de determinação. Essa não é a única verdade, Ana. Eu ajudarei você a descobrir o que realmente aconteceu. Vamos juntos! Os policiais chegaram e as expressões nervosas se tornaram mais intensas. O tempo estava se esgotando. Rapidamente, Ana se virou para Renata. Preciso de você ao meu lado. Isso acaba aqui e agora. Enquanto os policiais se aproximavam, o ar estava carregado de tensão. A única certeza era que, independentemente do que acontecesse a seguir, a verdade finalmente seria revelada. Carlos recuou, percebendo que o tempo dele estava acabando. E assim, Ana se decidiu. Não quero mais viver nas sombras da mentira. A verdade é a única saída e somos mais fortes juntas. Ela olhou para suas filhas, enfrentando tudo de cabeça erguida. Olhando para a multidão, Ana sentiu a chama da determinação acender, arder dentro dela. Não seria fácil, mas a luta pela verdade era o único caminho. Meses se passaram, mas esse triste dia se tornaria o marco da reconstrução de sua vida. Mas, enquanto a cena se desenrolava, algo parecia ainda por vir das sombras, algo que precisava ser desvendado. E no fundo da sua mente, Ana sabia que aquela história ainda não tinha terminado. E você, que acompanhou essa emocionante jornada até aqui, precisa se inscrever no canal agora se não quiser perder as próximas histórias imperdíveis que virão. Esmague o botão de like agora mesmo para ajudar nosso algoritmo e garantir que histórias como essa cheguem a mais pessoas. Não espere nem mais um segundo para inundar a seção de comentários com suas reações.